falando sobre o proibido Olavo de Carvalho. Primeiro, eu conheci o Olavo de Carvalho durante o mestrado, não a pessoa dele, eu nunca conheci a pessoa, mas eu conheci a obra porque eu estava fazendo o mestrado analisando o pôster do Silêncio dos Inocentes, que eu batizei de iconeso, ícone, imagem, exo dentro, criando uma semiótica subliminar do cartaz do pôster, que não dá para explicar aqui, já tem outros vídeos que eu falo disso, no livro, no vídeo subliminar fala disso. Enquanto eu fazia o mestrado, eu encontrei esse livro, Símbolos e Mitos do filme Silêncio dos Inocentes, do Olavo de Carvalho. O livro é excelente, com uma análise simbólica. Aqui tem o pôster do filme, que mostra as camadas, né, de interpretação do símbolo. E aí, acabei não usando na bibliografia, porque o que ele falava não era sobre o pôster, ele falava sobre o filme e as comparações, até metafísicas do filme. E uma análise simbólica impressionante, com um grau de erudição inusitado, que eu nunca tinha visto em outra pessoa. Era uma crítica de cinema com um nível de crítica de arte. Então, a partir disso, muitos e muitos anos depois, a Tuca, oi Tuca, a minha cunhada Tuca falou com a Ivani, com a minha esposa Ivani, que está fazendo esse vídeo, sobre o Olavo de Carvalho, sobre vídeos dele na internet. Aí nós começamos a assistir, minha esposa entrou para o COF. COF é o curso online de filosofia, que tem os vídeos do Olavo falando, são aulas de 1 hora, de 2 horas, e até mais, né? Tem até aula de 3 horas, tem. Chega até aula de 3 horas, e enquanto ela assistia o curso, eu também ouvia junto, assistia junto, e, quer dizer, eu conheci o Olavo vivo ainda durante a época da pandemia. Nós fizemos um grupo chamado Tertúlias de homenagem a Tertuliano, que é aquele cara do norte da África que fazia reuniões tipo saraus de poesia, filosofia e cristianismo, e dentro disso nós começamos a discutir textos do Olavo de Carvalho. Eu tinha uma resistência ao Olavo por causa das coisas clickbait, as coisas que ele fazia para chamar a atenção, como por exemplo, terraplanismo. Você via vídeos dele explicando as razões do terraplanismo. Ele estava, na verdade, ensinando a pensar, mas ele estava atraindo o pessoal engajado em terraplanismo para divulgar os vídeos dele. Então era um truque que ele usava, ele entendia bem como funcionavam as redes sociais, muito antes de todo mundo, então ele fazia esse trabalho. Depois a gente teve outros trabalhos, como Conhecimento por Presença, do Roland Robson, que é o aluno dele, que é um catálogo da obra dele. Aqui são apostilas do Olavo, dos cursos. Também tivemos do próprio Roland Robson, o mínimo sobre o Olavo de Carvalho, onde ele faz um bem apanhado rápido da obra dele. E o melhor para você entender o Olavo de Carvalho, tem uns títulos meio, esses nacionalistas, A Vingança de Aristóteles, e vários outros que são realmente... E são excelentes os livros, são de alta qualidade filosófica. Eu recomendo, para conhecer o Olavo, o Essencial do Olavo de Carvalho. São vários artigos dele, reunidos, foi publicado nos Estados Unidos, tem uma biografia dele, e depois, não adianta latir, eu não deixo você entrar. Então, esse aqui seria um excelente livro, porque divide por tópicos a obra do Olavo e faz com próprios textos do Olavo, sobre os 4 discursos de Aristóteles, sobre as 12 camadas de personalidade, sobre análises simbólicas e etc. Uma coisa que o Olavo também foi objeto de filmes, tem esse documentário, O Jardim das Aflições, um documentário sobre o Olavo de Carvalho, feito com ele ainda em vida, né? Tá aqui junto com os vídeos, Jardim das Aflições. E tem, se você gosta, Histórias em Quadrinho, True Outstrips, o áudio dele, o programa de rádio que ele fazia na internet, feito em quadrinhos, são tiras de histórias em quadrinhos, mostrando discursos, conceitos do Olavo de Carvalho. Ou seja, multimídia. Você está na mídia vídeo, está na mídia livro, está na mídia quadrinhos, está em diversas mídias. Vamos falar rapidamente sobre o curso. Do Olavo de Carvalho, depois eu ponho no plástico. Do Olavo de Carvalho, nós ficamos muito tempo reunindo o material dele, e nós conseguimos juntar, minha esposa e eu, o curso História Essencial da Filosofia. História porque a história é linear, ela tem presente, passado e futuro, então ela é cronológica. Então,
essencial, a essência é eterna, a essência não muda. Isso ele explica nesse primeiro volume. Então, há uma tensão dialética, uma tensão de opostos entre você ser histórico e ser essência, entre a eternidade do pensamento e a historicidade dele. E essa tensão é que gera o pensamento filosófico em si. E nessa história essencial da filosofia, Olavo vem vindo desde Sócrates, Platão, Aristóteles, o helenismo 2, pré-socráticos. O helenístico 2 é sobre os estoicos. E assim por diante, onde o Olavo vai analisando cada filosofia. Ah, você está vendo que tem uns papelzinhos em cima? Primeiro a gente lia o livro. Aí a gente assistia o vídeo do livro. Esses são os vídeos com as aulas do curso História Essencial da Filosofia. Porque tem, mostra os livros, né? Livros. Que são as transcrições do áudio das aulas, dos filmes, né? E cada aula gravada. Cada aula você tem gravada, então você assistia esse é Sócrates e Platão, né? Então você assistia nós líamos o texto, assistíamos a aula, aí a gente percebia que tinha cortes, perguntas feitas por alunos durante o curso, não estavam nos livros. E havia, às vezes, cortes bem grandes, de 2, 3 perguntas de alunos, com grandes divagações. Então é importante, se você vai fazer esse estudo, eu acho que é o melhor estudo de história da filosofia. Eu gosto de filosofia desde molequinho. Aqui está o meu curso de Introdução à Filosofia para Adolescentes, feito na Universidade... Quando? Eu tiro do plástico. É feito na Universidade Católica de Santos, eu tinha acho que 17 para 18 anos. 1980. 1980, faz mais de 10 anos, 1980, nós estamos em 2024. Então, história, esse é filosofia para adolescentes, eu fiz junto com o Fernando Piton, um amigo, e a gente, acho que um outro amigo também, e nós íamos 2 vezes por semana assistir essas aulas, e durante um período, não tem carga horária no diploma, mas era a história da filosofia, vindo dos pré-socráticos, vindo de Pitágoras, tal, até chegar à filosofia contemporânea. Então, cada professor dava um módulo. Então, era um curso bem interessante, gratuito, da universidade, os cursos de extensão universitária. Nem extensão, porque era filosofia para adolescentes. Então, tinha poucos alunos, meia dúzia de alunos, tinha mais professor do que aluno. Cada professor era um especialista numa área e eles eram da faculdade de filosofia. Foi uma experiência que eles não repetiram porque não deu certo, não atraiu adolescentes. Mas é o seguinte, período helenístico 2, o Olavo fala dos estoicos. Então, a gente anota, aqui tem as anotações das páginas com os temas. Aí a gente assiste o vídeo, volta e sublinha trechos em... todo o material que está aqui, ele é todo lido. E alguns trechos estão em vermelho, que são erros de filósofos. Filósofos que falam coisas que não estão ligadas à própria vida deles, dentro dos conceitos do Olavo. Então, repara, tudo foi anotado a lápis, uma segunda vez em caneta laranja e uma terceira vez... Amarela, né? E uma terceira vez em vermelho, que é o estudo do que está certo e do que está errado. Como você vê, eu estudei filosofia desde adolescente, eu li muito filosofia, fiz faculdade de Direito, fiz faculdade de Comunicação, tinha o curso de filosofia, então eu conheci bastante filosofia fora de ordem. Na verdade, o que o Olavo fala, não importa por onde você entre na filosofia, tudo vai te levar para todo o resto. Então não tem essa de, um caminho certo. A visão histórica ajuda você a ter a linearidade. Eu também lia muitos livros de história da filosofia, que estão no outro... Aqui, História Universal da Filosofia, curso de filosofia do Regis de Oliveira, dicionários de filosofia, vários dicionários. Esse dicionário, inclusive, acho que foi dado pelo meu pai. Dicionário de filosofia, um livro caro, é isso mesmo. Meu pai me deu esse livro, que era muito caro, não tinha como comprar. Meu filho, meu orgulho, né? Eu guardo meu amigo, mulher. Meu filho, meu amigo, meu orgulho, eu guardo com muito carinho esse livro. Então, você vê, desde moleque, de adolescente, eu estudo filosofia. Eu sempre fui atraído pela filosofia. Então, o que acontece na filosofia, que o Olavo descreve, eu diria para você ler isso aqui. Tá vendo as cores em cima? Esqueci de falar das cores. Os papeizinhos amarelos são erros, atenção. Os papeizinhos rosas são coisas interessantes. Os azuis, tem até o nome escrito em cima, tem algo escrito em cima, o tema. Eles são para... É a aula 9, então essa aqui é a aula 6, 7... Uai, tá fora de ordem? 8, 9, aqui 9. Advento do cristianismo.
Então ele vai analisar os filósofos, pré-Socrático, Pitágoras, Anaximandro, aquelas coisas todas. Depois vai para Sócrates, Platão, Aristóteles, tem um só para Aristóteles, são 2 de Aristóteles. E depois ele vai para o advento do cristianismo, você tem Santo Agostinho, a patrística, Padres Capadócios e tal. Depois você vai para São Tomás de Aquino, o aristotelismo, daria para falar bastante disso aqui, mas vai ter um vídeo só disso. E vai embora para a filosofia. Então, há um conceito, por exemplo, que eu perdi muito tempo estudando os filósofos contratualistas. Locke, Hobbes, Rousseau, etc. Ali se salva um pouco Montesquieu, mas em geral são infectados por não estarem no conceito de escola da dialética. A filosofia é feita em dialética, em discussão. Você discute. Mesmo a discussão interna, quando São Tomás de Aquino pega todos os tópicos a favor de um tema, Suma Teológica, todos os tópicos a favor do outro tema, e cruza os dois e tira essa conclusão, isso é tese, antítese e síntese. Então você está criando, é um diálogo onde ele tenta fechar a síntese. Isso são as sumas. As sumas são sempre modelos de tríades. E depois tem até um modelo que é o São Tomás, né? São Tomás não é só Tomás, vários outros fizeram. Não, mas parece que começa com ele. Sim, a escolástica é a escola. Escolástica quer dizer escola. Eram as escolas dentro das catedrais, dentro dos mosteiros, onde eles discutiam em conjunto. Depois começam a surgir outras, Universidade de Salamanca, Universidade de Paris, São Tomás de Aquino acho que chegou a lecionar na Universidade de Paris. Depois, se eu não me engano, foi Ramon Lúlio que sucedeu a ele, que é um beato também, que criou um modelo de pensamento. São as fórmulas de pensamento do Ramon Lúlio, que lembram um pouco que o Porfírio fez no Isagoge. Porfírio quer dizer, ele era fenício, Porfírio, né? Púrpura. E púrpura era a cor que os fenícios faziam as tinturas, é um marisco. E por isso que fedia tanto. Então quando passava um nobre, você sabia que ele estava vestido de púrpura porque vinha o cheiro de peixe podre antes, né? Ninguém fala essas coisas, né? Então, bom, mas a história não tem cheiro. A história não tem cheiro, a televisão não tem cheiro, esse vídeo não tem cheiro. Pois é. Então esse curso, História Essencial da Filosofia, eu acho excelente. O último capítulo, que é mais grosso, é A Realidade. A Realidade, aula 32, a realidade. Que é importante porque é o seguinte, tudo como ele fala do Russell, o Olavo fala do Russell, tudo é restrito ao pensamento da realidade. Sócrates reagiu ao que estava em volta dele, a realidade. Ele perguntava para as pessoas coisas que estavam acontecendo. Por que você está processando o seu pai? E aquela coisa. Ou então a justiça de Polemarco, ou o Timeu, as discussões sobre a astrologia e sobre os deuses serem planetas e tal. Então todas essas coisas são interligadas. O Olavo fala que tanto a leitura simbólica quanto a leitura filosófica, elas são em espiral. Você fica dando volta, você estudei esse símbolo, eu já entendi ele, sabemos tudo do símbolo. E aí você, passado um tempo, você vê um outro símbolo e fala, tem a ver com aquele ali. Aí você começa a fazer ligações, você retorna ao estudo daquele símbolo e amplia. Então, na verdade, é um ciclo, só que esse ciclo vai aumentando de raio. O Olavo cita eu não lembro o nome da autora, mas ele cita uma definição de símbolo, né? Como matriz de intelecções. Então, assim, você tem várias camadas e conhecimentos ali dentro do sinalzinho. Sim, tanto matriz como as matrizes de matemática, que uma gera a outra, como matriz de mãe, de mater. Então elas criam, são mães de intelecções, mães de conhecimentos. Tanto o retorno aos símbolos. Aí eu percebi por que eu retornava tanto aos mesmos símbolos, sempre estudando as mitologias e tal, que era uma coisa paralela à filosofia, mas eu não percebia que era basicamente a mesma coisa. Porque os símbolos têm conteúdos filosóficos. Há filosofia nos símbolos. E disso tudo tem uma outra coisinha aqui também, que é o... Cadê ele? Caiu. Eu não sei onde está agora, mas tem um ali que fala do Olavo de Carvalho e os filósofos que mais influenciaram a ele. Eu não sei por que isso sumiu, isso estava aqui. Meu bom Jesus de Iguape. Eu não mexi. Na hora que mexeu, não fui eu. Deu algum problema. Mas é isso. Então, um livro que eu indicaria seria A Dialética Simbólica. São vários artigos curtos falando sobre essa tensão dos símbolos. Esse vale a pena, tem análise de filmes, análise de livros. O Saber e o Enigma já é mais esotérico, é mais sobre os símbolos numa visão das camadas místicas de revelações dos símbolos. E se você já é da filosofia, gosta, tem a terminologia, o vocabulário, a filosofia é o inverso. Na filosofia, que de novo você tem os papeizinhos em cima, né? A filosofia... Oi.
Lembrando que tem, né, o próprio site do COF indica, né, como Ronald Robson, aquela trilogia básica do Olavo, né, que é o Jardim, o Jardim das Aflições, Imbecil Coletivo, a Revolução... Ai, tá lá embaixo agora. É a Revolução Cultural. Que nem tudo tá no mesmo lugar. Nova Era é a Revolução... Nova Era é a Revolução Industrial. Não, Revolução Cultural. Revolução Cultural. E o... Imbecil Coletivo. É que o Imbecil Coletivo, para você começar, são artigos soltos de jornal. Então talvez seja até mais fácil, mas é mais político. Então é uma coisa que pode não agradar Não, todo mas leitor. É por isso que ele dá essa trilogia, porque daí... Pega os 3 tipos. Né? Os Estados Unidos, na nova ordem mundial, é o debate dele com o Dugin. Não sei se é Dugin, Dugan, como é que fala. É esse aqui, o Dugan. Aqui está o Dugin quando a filha dele morre num atentado de carro, de explosão do carro. O Dugin é o tal da Eurásia, então a discussão entre eles é muito interessante, é feita por cartas, por respostas escritas, é uma enorme sequência é um diálogo, é uma dialética mesmo, como Sócrates com as pessoas faziam na rua, é ele discutindo com o Dugin, Jujan, sobre Eurásia, sobre esses conceitos de nova ordem. Então é muito interessante para você entender o que está acontecendo agora na geopolítica do mundo. Você tem várias outras coisas, a filosofia da ciência é um específico sobre epistemologia, sobre filosofia da ciência, sobre o que é a ciência, quando a ciência se separa da filosofia. E você tem outras obras como Maquiavel, A Confusão Demoníaca, Visões de Descartes. E esse prefácio, Visões de Descartes, de René Descartes, porque ele analisa o filosofema, que é a união, vida e obra do filósofo. Se a vida e obra não batem, por exemplo, Karl Marx defendendo o proletariado, nunca trabalhou, e o Karl Marx dependia do Engels, que era um cara que era dono de teares, de fábricas de tecido. Então, e o Engels transava com as empregadas, explorava sexualmente o Engels ou o Marx? Engels. O Marx era casado, mas ele trepava com a empregadinha. Também então, é uma coisa. A empregada da casa que cozinhava, que arrumava, que cozinhava, lavava roupa, ele engravidou essa empregada, ele criou o filho num porão para ninguém saber que ele tinha um filho bastardo. Quando ele cansou dela, ele demitiu ela e o filho pôs na rua, ninguém sabe que fim eles levaram. E os filhos do Marx, acho que 2 ou 3 se suicidaram. É uma filha. É muito bonito. Outra coisa, esse aqui do Schopenhauer era um prefácio do Olavo, com notas do Olavo, Como Vencer o Debate Sem Precisar Ter Razão. Heurística. Heurística é a retórica da discórdia. Eris é a deusa da discórdia grega. Então, na heurística, ele discute essas questões de... amanhã a gente vê. Ele discute essas questões de... por que é retórica? Retórica é o discurso belo. Então, dos 3 discursos, não vamos detalhar isso aqui, mas basicamente a heurística é o discurso com o fim de vencer a qualquer custo. Então você vai usar os truques sujos. Quer entender isso? Observa como a esquerda argumenta. Como ela está divorciada da ética, não existe o bem, a axiologia, ética, estética, belo e bom. Como ela está divorciada disso, ela não está preocupada com a verdade, que é coisa de burguês. Então eles querem chocar a burguesia. Não existe verdade. Não existe, a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Cada pessoa tem a sua verdade. Isso. Então não existe verdade. E aquelas coisas, todos esses discursos falaciosos, sofísticos. Falácia é culposa. Você pode estar fazendo uma falácia sem querer, eu posso fazer uma aqui sem querer. Falácia é culposa. Sofisma é doloso. Sofisma começa que o cara se chama de sofista. Eu sou sofista, eu sou um sábio. Então os sofistas são os sábios. E o Pitágoras, quando ele é apresentado num outro país para um rei, o Pitágoras apresentado como sófos, como sábio, ele fala, não, eu não sou um sábio. Isso é a época dos pré-socráticos. Eu sou um amigo da sabedoria. É uma resposta humilde. Eu sou filosófos. Eu gosto de sabedoria, eu sou como filatelia, colecionar telos, gostar de selos, como, sei lá, filantropia, gostar de pessoas, de fazer o bem para as pessoas. Ele é o filosófos. Do Pitágoras vai ser professor do Platão. Lembra que Platão é geômetra, o mundo das ideias. Câmera close no quadro Escola de Atenas. Close nas crianças do meio, aqui são os atenienses, tem até Hipácia, aqui Hipácia está ali também, pelada. Aqui você tem Platão,
Platão apontando para cima. Vamos fazer assim. Isso. Platão tá apontando para cima, não vai dar certo. Platão apontando para cima e Aristóteles com a mão aberta. Não vai dar. Deixa, volta. Mostra a Hipácia pro pessoal ver mulher pelada. Mulher pelada vem de vídeo. Olha. Aqui é Hipácia, essa de branco. Volta pra cá. Essa de branco aqui. Hipátia ou Hipácia. Depois pausa e dá, sei lá, se dá pra... Não dá pra zoom, editar. meu Deus. Mas se você voltar aqui, tem uma pasta inteira. Nós não sabemos editar, assim. A gente faz Tem uma pasta inteira, nós somos velhinhos. A gente faz vídeo sem saber. Porque é velhinho. Tenha piedade, misericórdia, clemente de Ibrahim Banguela. Aqui, Hipátia, tem uma pasta sobre a Hipátia. E é o seguinte, como Porfírio, que ele pega as categorias do Aristóteles e faz o Isagoge, que é uma introdução às categorias, que ele cria a árvore de Porfírio, de gênero e espécie, que eu usei no meu mestrado para criar essa categorização dos iconesos. Ícones de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tem uma tabela que usa a árvore de Porfírio, que na verdade são as categorias aristotélicas, de gênero, espécie, etc. Então é isso, é o que eu queria mostrar, essa coisa da filosofia. Como o Olavo elogia os estoicos, eu já tinha intuitivamente isso, então você vê daqui para cá, tudo isso aqui é estoico. São obras de Sêneca, Cícero. Lembra que eu fiz faculdade de Direito, né? Então esses caras são... Mas o estoico é gostoso de ler porque ele é muito prático. Sim, o estoico é uma filosofia prática. Estoicos é pórtico pintado. Eles ficavam em Atenas embaixo de um pórtico e ficavam discutindo, mas eles não iam para aquelas palhaçadas de Diógenes dentro de um barril, saindo com uma lanterna, se masturbando em público, aquelas coisas assim... excêntricas que aconteceram com os filósofos e que aconteceu com os filósofos muito posteriormente, de Hobbes, Rousseau que deu os filhos para o Rousseau da educação, filósofo da educação, deu os filhos para um orfanato, para ser educado por outras pessoas. É um exemplo de coerência de vida. Então o que o Olavo fala é isso, você tem que ter uma coerência, é o que ele fala. É o filosofema. Sim, é o filosofema. Se você fala, você pratica. Então os que não praticam o que falam, você vê, Maquiavel, no Príncipe, ele fala... Primeira coisa que você faça... Você começa a ter vazios, né? Porque elipses, como você não tem aquele confronto com a realidade, né? Então tem hora que você tem vazios no meio da teoria, assim. Sim, a teoria fica incoerente. Sim. Porque é o que eu ia falando do livro do Maquiavel. O Maquiavel fala no Príncipe, a primeira coisa que você faça, ó príncipe... Quando você tomar o poder, elimine quem ajudou você a chegar lá, porque eles sabem o que e como você fez. O Maquiavel está ensinando o príncipe a chegar ao poder. Ele diz para eliminar quem ensinou ele a chegar ao poder. Então tem que eliminar o próprio Maquiavel. E ele não se tocou disso. Então ele não se colocou na obra. Esses filósofos, né, se colocam fora daquilo que eles estão analisando, daquilo que eles estão mostrando. É como assim, uma pessoa olhando para um aquário de peixes. Sim, né? Como eles se colocam acima, eles ficam na posição de Deus, é uma posição gnóstica. Sim. Eles são o demiurgo olhando de cima para os pobres mortais. Então é esse negócio, você pega Eles. O Marx é um exemplo enorme disso, e tudo que veio depois dele, e os empiristas ingleses. Mas antes dele, já tinha isso lá atrás, o Duns Scotus, o nominalismo. Quando o Scott, Ockham, não é dos Scotus. Ockham, a vaga de Ockham, pegar a teoria mais simples e tal, é muito bonitinho. Agora, se você pega o que é o nominalismo, a teoria dos universais, o que ele está discutindo é, não existe a cavalidade, a essência de um cavalo. Então, se não existe, como é que eu posso olhar para um cavalo e entender que ele é do conjunto dos cavalos? Como só existe acidente, não existe... não existe substância, não existe... Só os acidentais existem. Não é possível existir um indivíduo cavalo sem existir a espécie cavalo, o gênero cavalo. Então, tirar os universais da discussão, dizer que eles são falsos, são fantasiosos, cria o nominalismo, um apego às palavrinhas. Aí você vê aqueles vernáculos jurídicos, aqueles vernáculos de todos os tipos, e assim vai. Bom, Cícero, Sêneca, Marco Aurélio é um imperador romano, Epicteto é um escravo, Epicteto em grego quer dizer comprado, adquirido. Então, essa gente
gente toda, você vai de imperador romano a escravo com os estoicos. Então, uma filosofia que dá para você aplicar na prática, isso, e que influenciou por isso, por isso que influenciou tanto os romanos, é a filosofia estoica. Então, você tem... nessa obra do Olavo, você tem uma linearidade de filosofia, ele fala de todo mundo, e ele fala com propriedade, ele leu essas coisas todas. E eu também li muita coisa e eu vi que eu tinha lido, assim, sem uma percepção, uma diretriz, eu só assimilava informação. Então eu consegui articular melhor, embora eu já conhecesse a história da filosofia, graças às visões do Olavo. E aqui esse é o quadro que eu estava procurando naquela hora, qual a filosofia do Olavo e o que mais o marcou. Aí tem o Olavo com um monte de gente, aí tem ele São Tomás de Aquino. Ó, veio na ordem, ó. É. São Tomás de Aquino. Aristóteles está lá em pé. Né? Aqui embaixo tem os nomes. São os nomes. Sei, você está fazendo. Tá, então, Leibniz, Russell. Eric Voegelin, né? Aí o Joclinhos lá, Edward Russell, o Lavelli, ali no Narigudo, francês Narigudo. Daí o Mário Ferreira, ali com as têmporas brancas, né? Esse gordinho aqui. Isso é uma brincadeira com o quadro. O quadro da dissecação. Que ele fala que é o maior filósofo brasileiro e talvez o maior contemporâneo. Assim. Eu acho que esse quadro chama Lição de Anatomia, que eles estão satirizando aqui. Repare que o outro cadáver que está sendo analisado na UTI é o Brasil. É o Brasil amarelo. Então, agora, né? Ainda estamos na UTI. O que a gente vai analisar, ele era daqui. A gente vai analisar a realidade. A matéria do Sócrates, do Platão, do Aristóteles era a realidade. A matéria dos estoicos é a realidade. Então, você pegando essas visões, você não vai cair nessas voos do filósofo de gabinete. Que é o filósofo de gabinete. Porque esses caras, essa maioria desses caras, Hobbes, os ingleses todos da ilha pérfida Albion, estão escrevendo com autorização do rei. É o tal do copyright, direito de cópia, que é o royalty. Royalty é regalia, o rei deixou, o rei carimbou. Quer dizer, se o rei carimbou é porque é a favor dele. Então eles faziam uma filosofia, o Leviatã é exatamente isso, né, do Hobbes. É uma autorizado pelo rei, a filosofia de diário oficial, chapa branca. É a filosofia obediente. De relações públicas. Sim, é uma relações públicas do rei, não dá para chamar isso de filosofia. Eles não eram livres para pensar. Sócrates era livre a morrer. Livre a tomar cicuta e morrer pelo que ele pensava. Então você pega... Sêneca que abre as artérias quando Nero manda. Então você tem... A gente na faculdade de Direito discutia muito eles, o Cícero, as Catilinarias, Cosquitande Catelina, abutare patientia nostra, ó tempora, ó mores, ó tempos, ó costumes. Tem várias frases estoicas que estão no nosso dia a dia, como os princípios básicos de história, para meditatum malum, prepare-se para o pior. E todas essas coisas são práticas de vida. Agora, né? Tanto que hoje você usa isso aí em administração de empresa. Pessoal de marketing, administração de empresa usa os estoicos. E os romanos gostaram dos estoicos porque funcionava. E funcionava rápido. Não tinha que passar 5 anos estudando Aristóteles. Você lê aquilo lá, começa a observar e você aplica. Então tem aquela coisa do Jonathan. Quer falar? Fala, conta você. Eu viro pra você. Vem pra cá você. Não, eu tô... Não, ela não quer que ela tá despenteada. É a esposa. Fala alto pra eles ouvirem. É o seguinte, nas nossas reuniões da tertúlia, um dia veio um rapaz, que era amigo de um amigo nosso, né? E nós estávamos discutindo um texto do Sêneca, né? Que falava do sentido não era... Eu tô mostrando o Olavo só pra ter alguma coisa na mão. Que falava sobre o que realmente importa, né? Quais são as virtudes, né? Esse é o Cícero. Essa é a Catilinária. É aquele sobre a morte que fala... Arte de Viver? Não, é um capa branca. Né? Mas enfim, não vou achar aqui. Aí nós discutimos esse texto, né, que falava dos valores da vida, o que realmente é importante, né? Então os seus legados, tal, enfim. Tem cena. Aí o que aconteceu? Depois de aí ele casou, esse rapaz se casou uns meses depois. Na lua de mel, ele teve uma paralisia facial. Não sei se foi golpe foi golpe de vento. De vento.
E ele ficou com o rosto paralisado, foi parar num pronto-socorro, ele ficou apavorado, ele ficou com medo de que ele fosse morrer. E depois, nossa, ele me mandou um testemunho, né? Ele agradecendo por aquela reunião que nós discutimos esses assuntos, que ele falava que ele ali naquela cama, sem saber o que estava acontecendo com ele, né? Um jovem de 30 anos. Mas ele é evangélico, ele é cristão, e isso Sim. aproxima ele de certas ideias dos estoicos. Então e ele falou que isso foi uma coisa que deu um alento para ele, né? Porque assim, não é porque ele não tinha comprado uma casa, um carro, né? Mas ele procurava formar a irmã. Então ele ficou pensando nesse tipo de valor, né? E ele depois, quando ele melhorou, tal, ele mandou esse negócio. Ele falou que, nossa, salvou a vida dele, assim, porque ele estava no desespero, ele estava se sentindo assim desesperado, e aquelas reflexões o ajudaram a atravessar aquele período. Uma das coisas eu tô tremendo, né? Sim, uma das coisas dos estoicos é a apatheia, que é você ficar cultivar as boas emoções, as emoções nobres, e evitar as emoções baixas, raiva, ciúme, inveja, medo. Então, na apatheia, você sobrepõe-se às patos, paixões, que são emoções desenfreadas. Você amar é uma coisa, você tá passional, crimes passionais, né, é outra coisa. Então os estoicos ensinam a moderar, e que existem emoções boas, mas elas são as virtudes. E existem emoções ruins que são contrárias das virtudes. Para você aprofundar isso, você pegar os 7 pecados, 7 vícios e 7 virtudes, 7 pecados capitais e os 7 virtudes que se opõem, né? Arrogância, humildade, ganância, caridade e assim por diante. Então eu ia mostrar só isso, mostrar essas questões a Filoteia, você tem aqui a Consolação da Filosofia do Boécio. Então você vê aqui o Guia do Peregrino, a Filocalia, que é o Guia do Peregrino russo, que é ficar você repetindo como se fosse um mantra, uma frase, que é Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Então você vai repetindo isso, e isso sem parar. Enquanto anda, isso vai ocupando a sua mente, criando um estado de não pensar, não deixar a mente correr. Porque meditar é focar a mente em alguma coisa. Na Ásia você foca a mente. Aqui nós temos um professor de filosofia da Índia, Rajneesh Osho. O Osho, que era um professor de filosofia indiano, tem vários livros dele, eu li muita coisa dele, por ele ver a filosofia ocidental do ponto de vista indiano, e ele fala das de lá. Ele fala dos sufis, ele fala da filosofia árabe, Averroes, a Maimônides, que é judeu, etc. A filosofia, na meditação deles, asiática, indiana, budista, chinesa, zen budista, ela é zerar a mente, parar o pensamento. É muito difícil, você consegue com um certo treino, você não chega a lugar nenhum com isso, você só zera a mente. A meditação do lado de cá do ocidente é você focar a mente, igual a eles, que focam num mantra, focam num mudra, focam num, sei lá, e focando a mente você aprofunda o problema. Você fica naquele problema e não deixa a mente correr para outros lados. Essa seria a meditação aqui no Ocidente. A meditação oriental, então, zerar a mente. A meditação do Ocidente, foco profundo numa mesma assunto. Ativar ao máximo. Ativar ao máximo um foco no assunto. Então são pequenos detalhes de diferença de culturas, né? Mas que você, sabendo comparar, elas te levam a muita coisa. Então... não, eu só queria complementar uma coisa que eu lembrei dessa história do Jonathan, né? Da aplicação da filosofia, né? Nos salvando do cotidiano, né? A gente começou a fazer a tertúlia, né? Na época da pandemia, porque era uma loucura. Você ligava a televisão, você via os jornais, né? Os jornais da TV aberta, né? Era um absurdo. Daí você olhava aquilo, nós, tanto eu quanto o Flávio, nós fomos professores da área de comunicação. Então você olhava aquela coisa, né? No começo você tinha eu tive aquela curiosidade de, nossa, o que é isso? Uma doença. Pode ser perigoso, né?
Aí, assim, daí você vê, mas daí você começa a ver um dia atrás do outro e você vê a teatralidade que tinha naquilo. Falei assim, gente, o que realmente está acontecendo? Aí nós combinamos com alguns amigos, né? E daí nós começamos a estudar. E a gente começou pelos estoicos e pelo Flusser. Pelo Flusser, Wilhelm Flusser. Aqui, câmera close, Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser. Tudo isso aqui, daqui, Língua e Realidade em outra edição, até aqui, Borderlos, tudo isso é Wilhelm Flusser. Filosofia da Caixa Preta, pós-história, naturalmente, ficções filosóficas. Então, o Flusser, já que estamos... É bom falar disso. O primeiro filósofo que eu conheci... Não, deixa eu só terminar. Essa ideia surgiu de um vídeo da Bruna Torlai. Né? Ela estava mostrando um livro. Bruna Torlai é uma professora de filosofia que tem na internet. Isso, que é fácil de achar. É fácil, Torlai. Sigam, né? É muito importante. E ela apresentava um livro do Sêneca. Foi o livro que... Aí eu comprei esse livro e a primeira tertúlia foi com um dos textos desse livro. Um dos capítulos do livro. Né? E foi justamente... e depois a gente fez vários capítulos do livro. E aí, assim, foi um dos textos desse livro que ajudou aquele rapaz naquele momento. E a gente se serviu de toda a filosofia para atravessar aquele momento, né? Porque, assim, estava acontecendo, a gente sentia que estava acontecendo alguma outra coisa, né, que não só aquilo. Mas isso é história para outro vídeo. Por que a filosofia acontece? A filosofia acontece porque Alexandre Magno destrói a democracia grega. Na época do Sócrates, os espartanos tinham vencido uma guerra, você vê isso na apologia de Sócrates, e tinham quebrado as muralhas da cidade. Eles estavam governados por 30 tiranos, 30 atenienses colocados para governar pelos espartanos, servis aos espartanos. Então essa crise, que depois ela se resolve quando acaba essa dominação, mas aí vem Alexandre Magno, aluno do Aristóteles. Lembra, Platão é geômetra. Aristóteles, fazendo assim com a mão no quadro, ele é filho de um médico da Macedônia. Então ele vai ensinar o filho do rei, que é o Alexandre Magno. Então Aristóteles dá o curso de trívio quadrívio de filosofia para o Alexandre Magno, que vai ser depois o invasor da Grécia. E aí a Grécia, perdendo a autonomia, é que gera uma crise que vai fazer surgir o desespero de um Diógenes e vai fazer surgir a resistência moral e intelectual dos estoicos. Então isso tudo está relacionado. O primeiro filósofo que eu ouvi foi o Flusser. Eu fui assistir uma palestra, um evento, meu professor era o Modesto Farina, que era consultor da Checoulé, Casa da Cor, que era uma entidade da BASF, de pesquisa de cores no Brasil. E tinha um evento, ele falou do evento, eu falei, posso ir? Ele me pôs meu nome na lista, pôs uma outra moça também, uma arquiteta, que estava querendo fazer mestrado, eu já estava fazendo. Aí nós fomos assistir. Assistimos o Kawaguchi, assistimos o Gerster, assistimos um monte de gente, vai ter um vídeo sobre Casa da Cor. E entrou o Flusser, um velhinho com dois óculos, um em cima, outro na cara, fumando um charuto, com um terno. Quando o velhinho subiu, ele vira um titã. Ele começa a falar, ele começa a filosofar. Aí eu olhei aquilo, eu nunca tinha visto, eu tinha lido o livro, mas eu nunca tinha visto uma pessoa filosofando na minha frente. Então a construção do pensamento, as indas e vindas, os contrapontos, os choques dialéticos, porque é o discurso interno de dialética que você com você mesmo, dando prós e contras, ele montando um sobre a história da civilização e sobre a questão da cor, a cor como código cultural. Então era um negócio, ele era a mente por trás da Casa da Cor. Aí nós começamos a ir atrás, conseguimos apostilas dele, eu fui atrás dos livros, fui na editora Duas Cidades, consegui o Expós de História naturalmente, mas a partir dele, as minhas aulas como professor mudaram de tom. Antes eu reproduzia livros. Aí eu passei a cruzar informações de um jeito muito mais consistente, coerente. Quando você vê um filósofo falando, ele altera você. Ele te faz pensar diferente, ele faz filosofar. Carvalho, Koff. E aí, o segundo filósofo que eu ouvi foi o Koff, quando a Ivani, minha esposa, estava assistindo as aulas do Koff. E eu falei, esse cara é filósofo, mas por que ele defende terraplanismo? E eu demorei para entender que isso era administração de mídia. Ele estava criando clique. Ele
estava criando que as pessoas repassassem os vídeos dele. Estava estendendo o alcance dele. Então é por isso que ele falava os temas polêmicos, palavrões, aquele monte de coisa que não tem nos livros. Os livros não tem palavrão nenhum. Os livros são assuntos aprofundados, com filosofia mesmo. Então, tirando, acho que o imbecil coletivo, mas era artigo de jornal, acho que também não tem palavrão. Também não tem. Também, embora seja artigo de jornal, também não tem palavrão. Não, então, não tem. O palavrão era um recurso que ele usava. Caralho, porra, fica disso, fica daquilo. Isso aí. Vocês são todos não sei o quê. Então tudo, e dá apelidos para pessoas, Rodrigo Cocostino, e assim vai, né? Esses apelidos pegavam, então ele brigava com alguém, ele criava um apelido. Bom, então era só isso que eu queria dizer, era falar sobre o Olavo de Carvalho e sobre os dois filósofos que me influenciaram, já fazer um vídeo só sobre o Flusser. Então o Flusser mudou meu modo de dar aula e agora aposentado o Olavo. A importância do Flusser é um filósofo de mídia. É um filósofo da mídia. E da mídia e de imagem, né? Da imagem técnica, aliás, esse conceito é dele, né? Que é a imagem de vídeo, a imagem de TV, a imagem de tela, né? De computador. Imagem não manufaturada. Sim. Não desenhada. Feita por então, um aparelho. Assim, mas isso é o outro vídeo, é mais pelo profundo. amor de Deus. Mas basicamente o que eu queria comentar era isso. Eu queria sugerir que lessem parece que ele vai ser reeditado, porque o Olavo, a última coisa que ele fez foi fazer notas de pé de página e reeditar esse material. Então, que é o Silvio Grimaldo que está editando. Disso. Tem direitos autorais envolvidos, que tem uma editora que é dona disso, a editora deixou de existir, então são os herdeiros dela, é cheio de trick-trick. Mas o Olavo se comemorou, se gabou no final da vida dele, numa das últimas aulas, que ele tinha terminado de revisar inteirinho isso aqui. Revisar e meter nota de pé de página, que é uma coisa que não deu para ele fazer nesse. Tem pouquíssimas notas de pé de página. Então, eu aconselharia isso aqui, mesmo que não saiam os vídeos juntos, ou se saiam, se você puder, compre a História Essencial da Filosofia. Você vai entender. Tudo isso aí foi caçado em sebo, né, em particulares. Nós fomos comprando em sebos, comprando em livrarias, comprando onde dava, porque isso aqui não tinha à venda. Tinha um que você pagava, sei lá, R$10 e tinha outro que você pagava 100 reais. Então era um negócio do mesmo tamanho, as coisas fininhas. Sim, então, o mesmo. Um negócio absurdo. Tudo que está em azul aqui e nos outros livros também, aqui. Os marcadores. Os marcadores. O amarelo é erro, o rosa é para olhar, você já falou, e o azul é para transcrever. Então tudo que está em azul, ó para cá, tudo que está em azul são trechos que eu pretendo transcrever para fazer comentários. Então, para fazer artigos. Para fazer artigos, fazer comentários. Muita coisa que está no meu blog. Esse canal é Calazans Zanzans e meu blog é Calazans Zanzans. Nossa. Então é muito fácil, porque é o mesmo nome os dois. No meu blog você encontra em texto muita coisa que tem em vídeo. O vídeo é mais difícil a gente fazer, para nós é mais sofrido, é mais complicado. E o texto não, porque eu sento uma madrugada e escrevo um texto. Eu não preciso que a Ivani fique segurando o celular aqui e cansando. Minha esposa, coitada, que está sofrendo aqui com isso. Mas eu queria saber editar. Nós não sabemos editar, então a gente vai do jeito que dá e assim vai. Na verdade, 3, 4 pessoas assistem esses vídeos, então, na verdade, se atingir uma pessoa... Alguém me perguntou, por que você faz isso se você não tem a mesma visualização do Felipe Feto? Por que você não tem... Nelipe Feto, né? Por que você não tem a mesma visualização? Não importa. Importa que esteja o Jonathan, essa pessoa. Basta que uma pessoa assista esse vídeo e se motive a olhar essas coisas... Que isso pode trazer, porque é o seguinte, ninguém converte ninguém a cristianismo, quem converte é o Espírito Santo. Você pode apresentar, mas quem vai converter, quem vai fazer, é um dom a fé. Quem vai dar o dom da fé é a presença do Espírito Santo como hóspede da alma, morando junto com a nossa alma. O Espírito Santo dentro de nós. Então, ninguém vai converter ninguém. E ninguém vai levar ninguém à filosofia. Porque lembre-se que a filosofia é o pedagogo que leva a Jesus. Acho que é Clemente de Alexandria que fala isso. É um dos primeiros cristãos, né? Filosofia é o pedagogo que leva a Jesus. Platão, na República, ele fala, se surgir um homem moralmente perfeito, ninguém vai aguentar. No mínimo, ele vai ser crucificado. Platão escreveu isso 370 anos antes de Jesus. E ele escreve exatamente isso. Bom, tá muito longo esse vídeo. Eu sei que você não assistiu mesmo. Uma pessoa tendo assistido já valeu a pena. Uma pessoa sendo influenciada a procurar coisas, a ficar curiosa, valeu a pena. Essa é a missão do professor. Você fala, muita gente ouve, mas a semente jogada na pedra, a semente jogada no bom campo, uma pode frutificar. E isso é o que vale. Então não é quantas pessoas estão assistindo, é você que está me assistindo. Você, porque a sua impressão digital é única, não tem outra igual.
Então cada um de nós é um indivíduo. Se um indivíduo... E é um universo. E é um universo inteiro dentro dele. Se esse indivíduo entendeu, foi provocado, ficou com raiva e vai querer ler para me desmentir, ou vai querer ler para... Ótimo! Principalmente se vier para contra, porque isso é filosofia. Que você divirja, tenha divergência, tenha contraponto. Porque se isso é a tensão dialética, isso é o polo entre saber e não saber. Mas é isso. Obrigado por assistir esse vídeo e boa noite. Meu Deus, não conseguiu desligar. Ai, não para. Não para.